Pessoal, é o seguinte, vou resolver o exercício 26 da lista de associação de resistores. Primeiro fiz um exemplo para ficar mais claro alguns conceitos como a queda de tensão e a leitura de tensão que a gente faz com o voltímetro. O que vocês têm que ter em mente é que a queda de tensão, toda vez que a corrente passa por um resistor, ela gera uma queda de tensão. Neste circuito que eu desenhei, eu coloquei uma fonte de 9 volts e apenas um resistor. Como se fosse uma resistência de chuveiro, uma resistência bem longa. Não me importa o valor dessa resistência, porque como existe apenas ela no circuito, significa que toda queda de tensão oferecida pela fonte vai ficar em cima dessa resistência, ou seja, os exatos 9 volts. Só relembrando um conceito, 9 volts, tensão é a mesma coisa que diferença de potencial, significa que entre este ponto mais embaixo aqui da resistência e esse ponto em cima, existe uma diferença de potencial de 9 volts. Isso a gente pode verificar observando que esse ponto mais embaixo, ele está ligado diretamente no polo negativo da fonte, ó. Só tem um fio ligando, então uma ligação direta. E o ponto mais em cima, ele está ligado diretamente no polo positivo da fonte. Isso significa que, se a fonte entre o polo negativo e o polo positivo da fonte existe uma diferença de potencial de 9 volts e a bateria e a resistência está ligada exatamente no mesmo ponto, é claro que a resistência também tem uma tensão, uma diferença de potencial de 9 volts. Se a gente entender isso, agora resta apenas a gente saber as leituras que a gente pode fazer com um voltímetro em cima dessa resistência. Então desenhei aqui o meu voltímetro e a ponta de prova comum, que você já sabe qual que é, a gente liga exatamente nesse ponto aqui. Lembrando que esse ponto é o ponto negativo da fonte. Aí eu quero saber qual que é a leitura da tensão que o voltímetro vai obter se eu colocar a ponta de prova positiva aqui em cima. Percebam que ele vai ler uma diferença de potencial entre o ponto mais baixo e o ponto mais alto de 9 volts. Agora, se eu tirar essa ponta de prova daqui e colocá-la no meio da resistência, vamos supor que aqui é o meio da resistência. Liguei ali no meio da resistência. Qual que é a leitura de tensão que esse voltímetro vai fazer? A metade da tensão da resistência, que é 4,5 volts. Se eu pegar e abaixar um pouco, então vou abaixar um pouco a ponta de prova do voltímetro. Vou colocá-la aqui bem embaixo. A leitura de tensão que ele vai fazer é uma fração dos 9 volts. Vamos supor que aqui ele está lendo uma diferença de potencial entre o ponto mais baixo e esse ponto aqui de 1 volt. Por último, o que acontece se eu ligar os dois pontos, ligar a ponta de prova positiva e negativa no mesmo ponto? Qual a diferença de potencial que o voltímetro vai ler? Nesse caso é 0 volts. Porque se não tem nenhuma resistência entre as duas pontas de prova, não existe queda de tensão. Significa que a tensão, o potencial que a ponta de prova negativa e a positiva estão lendo é exatamente o mesmo. Então não tem diferença entre eles. Logo, a queda de tensão entre esses dois pontos é 0. Agora vamos observar o nosso caso ali. Neste nosso caso, a gente tem um circuito em série. A diferença é que nós temos dois resistores. Temos um resistor de 2K. Nisso aqui, nesse resistor, a gente não vai mexer. E temos um resistor de 1K.
Quando vocês começam a calcular o circuito, vocês vão achar a resistência equivalente, depois a corrente, e aí vocês vão calcular a queda de tensão em cada um dos resistores. Vocês vão observar que a queda de tensão no resistor de 2K é 6 volts. Se ele tem uma resistência maior, a queda de tensão que ele oferece é maior também. E a queda de tensão entre o ponto A e B, que é o resistor de 1K, é de 3 volts. Se eu somar os 2 volts, as duas quedas de tensões, vai dar a tensão da fonte, que é de 9. Perfeito. Mas como eu falei para vocês, eu não vou mexer no resistor de 2K. A grande questão aqui é a leitura que eu vou fazer com o voltímetro. Se eu pegar a ponta de prova do voltímetro e colocar neste ponto aqui que eu indiquei, qual que é a queda de tensão que o voltímetro vai ler? Bom, se ele está ligado no ponto mais negativo e no ponto superior da resistência, ele vai ler toda a queda de tensão em cima da resistência, que é de 9 volts, de 3 volts. Agora, se eu deslocar essa ponta de prova para valores mais baixos, se eu colocar essa ponta de prova bem no meio aqui como está indicado, qual que é a tensão que o voltímetro vai ler? Ele vai ler metade da tensão do resistor, que é 1,5 volts. Por último, se eu pegar a ponta de prova e colocar aqui embaixo, no ponto mais baixo do resistor, qual que é a tensão que ele vai ler? Bom, como ali não tem nenhuma resistência, ele vai ler uma tensão de 0 volts. Portanto, o exercício ele quer saber qual que é a máxima tensão lida pelo voltímetro. A máxima tensão é de 3 volts, que é a máxima tensão desse resistor. E qual que é a tensão mínima lida? A tensão mínima lida é de 0 volts.